Olá, no vídeo de hoje falaremos sobre a cobertura do fluxo migratório de venezuelanos pela Folha de Boa Vista. Esse vídeo está dividido em 6 partes: contextualização, justificativa, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Frente às crises políticas, econômicas e social, a Venezuela encontra-se em um estado de escoamento populacional. Até dezembro de 2019, o fluxo de emigrantes e refugiados do país passavam de 4 milhões. Dentre os destinos desses migrantes, o Brasil configura-se como o quinto maior receptor do continente sul-americano. Tal fluxo, entretanto, concentra-se no estado de Roraima, onde, devido às suas características socioeconômicas, sofre com um repentino aumento populacional. Tal conjuntura logo se tornou objeto da mídia, que, por intermédio de seus textos jornalísticos, passaram a relatar, divulgar e a construir a imagem desses andarilhos. Partindo de tais pressupostos, a presente pesquisa possui como objetivo analisar a cobertura do fluxo migratório de venezuelanos ao estado de Roraima entre os anos de 2016 a 2019 pelo webjornal Folha de Boa Vista, com o intuito de compreender o processo de construção da imagem dos venezuelanos na mídia local. A justificativa da presente pesquisa assenta-se sobre a estigmatização do fluxo migratório como principal responsável pela precarização dos serviços públicos do estado de Roraima, para além da reverberação de discursos antimigratórios que circulam nos meios de comunicações locais, tanto de políticos quanto da sociedade civil. Os procedimentos metodológicos utilizados foram de natureza exploratória, descritiva e explicativa quanto aos meios e qualitativa quanto aos fins, utilizando-se do método estado da arte para o levantamento de dados e técnicas de revisão bibliográfica e documental para análise conjuntural. A partir da coleta de dados e da sistematização dos mesmos, os resultados obtidos foram inicialmente o levantamento de 221 textos publicados pelo webjornal. A volatilidade na quantidade de textos publicados coincide com os dados da Polícia Federal sobre o fluxo de imigrantes que entram no estado. Isso mostra que a produção dos textos segue as oscilações do fluxo de entrada de imigrantes e a demanda de mercado dos leitores da Folha de Boa Vista. Dentre todos os atores citados nos textos, os venezuelanos têm o maior nível de referenciação, seguidos do Exército e dos demais atores. Embora tenha-se um grande volume de citação dos venezuelanos, os mesmos raramente possuem voz ativa nos textos e são poucas vezes entrevistados. Logo, a percepção inicial que se tem é de que o jornal não os trata como atores, mas sim como coadjuvantes, sem transmitir seus olhares na construção de suas próprias histórias. Quando analisados as áreas temáticas que se tratavam os textos, 28% das publicações eram sobre segurança pública, o que representa, em outras palavras, uma vinculação do fluxo migratório a uma condição de insegurança, tanto por parte das instituições governamentais, que se utilizam constantemente das forças de segurança pública, quanto por parte da população local, que consome essa mídia e comenta sobre. Quando analisados os discursos dos textos, 9% eram liberais sociais, 23% críticos, 30% nacional realista e 38% de natureza eclética, ou seja, um discurso que mescla os demais paradigmas citados. Embora a percepção inicial quanto à cobertura seja de não tendenciosa pela forte presença de textos ecléticos, tais dados revelam uma mudança de viés nos textos a partir de 2018, com a mudança de posicionamento
político local, antes assentados em discursos críticos e nacional-realistas, e a partir da presença de novos atores como as organizações internacionais e as ONGs passaram a ser mais ecléticos. Como forma de analisar a opinião dos leitores sobre o fluxo e, consequentemente, o resultado dos textos na construção da opinião pública local, foram analisados os campos de comentários, onde constatou-se que 31% dos comentários eram negativos, mostrando que a visão dos leitores quanto ao fluxo migratório é majoritariamente negativa, confluindo com os discursos políticos locais. Conclui-se que a cobertura do jornal segue uma tendência política local, não distante do histórico de construção da indústria midiática do estado de Roraima. Antes da chegada das organizações internacionais e da atuação das organizações não governamentais, o jornal seguia a tendência política local, reverberando os discursos anti-imigração. Entretanto, a partir da atuação de outros atores, com a instauração da Operação Acolhida em 2018, o jornal passou a mudar de posicionamento quanto ao fluxo migratório, seguindo tanto a tendência política local, a qual pautava-se antes no fechamento de fronteiras, agora pauta-se em pedidos de mais recursos para atuar no acolhimento dos imigrantes e nos discursos das agências e organizações internacionais não governamentais, acentuadas nos discursos de direitos humanos e de cidadania.